Você vai me agradecer por esse vídeo, porque eu vou te trazer aqui as grandes mentiras, as grandes bobagens e armadilhas que ficam te oferecendo ou tentando te enganar no mercado financeiro. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira, e nesse vídeo eu te ajudo a não cair em ciladas, porque no mercado financeiro o que mais tem são ciladas. Por quê? Porque o mercado financeiro, ele ganha muito dinheiro enganando pessoas ou não tendo transparência. Como assim, Luan? Do que você está falando? Ora, eu vou te mostrar aqui um exemplo nesse vídeo de como a falta de conhecimento no mercado é usada a favor das grandes instituições para tirar o seu dinheiro. Então a ignorância no mercado financeiro, ela é punida através de retiradas de valores que você ganharia se simplesmente soubesse dessa condição. Por isso você tem que seguir esse canal. Já clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Indo logo para a primeira armadilha, a grande mentira: ações da modinha ou investimentos da modinha. Qual é o grande problema de você investir naquele investimento que todo mundo está falando, que tá no YouTube, tá no Instagram, aquela baguncinha, todo mundo falando bem, falando que vai ficar rico? O grande problema mais óbvio é que se todo mundo tá falando, provavelmente o investimento já está caro. E lembre-se, uma boa ação, um bom fundo imobiliário, um bom ativo não significa necessariamente um bom investimento, se você pagar caro demais por aquilo. Mesmo um imóvel, você compraria um imóvel num preço muito alto? Mesmo que seja um imóvel excelente, o seu sonho de investimento ou de consumo, você vai pagar caro demais? A mesma história no mercado financeiro. Um bom ativo pode não ser um bom investimento porque você pagou caro demais. E todo mundo estar falando pode ser um indicativo de que está caro. Não necessariamente, é só um indicativo. Mas o grande ponto que eu quero bater aqui com vocês é o seguinte: se todo mundo está falando nas redes sociais, você precisa se perguntar, será que todo mundo está falando porque é um bom investimento? Ou porque tem um grupo de pessoas que quer que esse ativo suba? Essa aqui é uma hipótese que não se concretiza tanto. É muita teoria da conspiração achando que só com rede social o ativo vai subir. Mas aqui que vai o grande detalhe. Muitas vezes o ativo é muito falado porque tem muito interesse das pessoas. O pessoal está super interessado. E aí, o criador de conteúdo, aquele que está no YouTube, no Instagram, no TikTok, ele vai comentar sobre esse ativo, mesmo que não seja a melhor oportunidade naquele momento. Mesmo que o ativo esteja caro ou que seja um ativo ruim. Por que ele vai fazer isso? Porque ele ganha com a criação de conteúdo, ele ganha com o interesse das pessoas, com a sua audiência. De nada adianta para ele trazer conteúdos que não sejam pagos, por isso que existem as áreas de membros e comunidades, mas publicamente, não tem como ele trazer algo publicamente sem ter um retorno financeiro potencial. E ele sabe, e aqui eu estou falando na condição de criador de conteúdo, não estou sendo hipócrita, ele sabe, eu sei, por exemplo, que determinados ativos bons não possuem o interesse do público. Por isso que muitas vezes eu acabo evitando e outro criador de conteúdo acaba evitando, trazendo então aquilo que o pessoal está procurando. Porque dá visualização, e a visualização que é a remuneração do criador de conteúdo. Por conta disso, tenha muito cuidado, porque o criador de conteúdo ele é movido pelo interesse das pessoas, por sua audiência, e a sua audiência pode estar procurando algo errado no momento. E eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. Começando aqui com a Unipar Carbocloro, Unip 6. Quanto que ela caiu nesse ano? 27,28%, quase 30%. A ação já foi cotada acima dos R$ 100. Agora está na casa dos 50. Tem gente aí então que perdeu quase 50% no papel. E por que os criadores de conteúdo falavam sobre isso? Porque o Barsi estava falando sobre isso e isso estava despertando interesse nas pessoas. Logo, o criador vai falar sobre o Unipar. Não significa que ele está comprando ou que ele está recomendando a compra, não. É pelo interesse. Existe uma ação, pelo menos com a minha audiência e de outros canais, que se você falar, você vai ter visualização, mesmo que a ação naquele momento não esteja num bom momento, como é o caso da Klabin. E você vai pegando algumas empresas. Então é assim que funciona trabalhar no YouTube. Não que a empresa seja ruim, não. Não estou falando que a Unipar é ruim. Mas não foi um bom momento, porque estava havendo muita propaganda do Barsi. Ah, porque ele queria o papel subisse? Nem deu certo isso aqui. Por isso que eu falo que é teoria da conspiração, não é isso. É porque ele gostava do papel, estava pagando muito dividendo, ele estava falando. E aí o criador vai surfar essa onda. É assim que funciona o jogo. É você que não pode ser uma vítima. É você que precisa ter senso crítico. Você está consumindo um conteúdo de graça que é remunerado através da sua audiência e dos anúncios que aparecem. Se
a sua audiência isoladamente não gera nenhum tipo de remuneração, o criador de conteúdo não vai ficar trazendo conteúdinho específico para você, exceto na área de membros. Por isso que você não pode exigir, nossa, um super criador de conteúdo que só vai trazer o que eu quero, sendo que você não está pagando nada por isso. As pessoas vivem do seu trabalho. Outro ativo aqui, Cosan, também está dando problema, está dando prejuízo aos investidores, nesse ano caindo 27%. Veja, o Barça também fazia propaganda antes de toda essa queda. E confesso que até mesmo eu trouxe vídeo sobre isso. Por quê? Por causa dessa onda. O criador de conteúdo ele acaba sendo banido do YouTube, entre aspas, se ele ficar nichando demais, trazendo conteúdo sem o menor interesse das pessoas. Mas veja o que aconteceu? Caiu e as pessoas perderam dinheiro, aquelas que não entenderam o que estavam fazendo. Outra ação, muita propaganda, Taurus, caiu 25% nesse ano. Outro problema aqui, AES Brasil, também tirou o dinheiro dos investidores, praticamente fechou o capital, fez ali aquela operação com a Auren. Está aqui, propaganda que foi feita, não com o intuito de ganhar dinheiro, mas os criadores acabaram falando, de novo, pelo alto interesse das pessoas. IRB, mesma situação, destruição de valor. A própria Vale, não sejamos hipócritas, caiu bastante, mas nesse caso paga um dividendo que compensa essa queda, dependendo do seu preço médio aí, do tempo que você está carregando, o dividendo continua sendo bom, 10, 11% ao ano. Magazine Luiza, que no passado, nossa, bombava, agora virou ação meme. Nem se fala Casas Bahia, que já mudou de nome várias vezes. Via Varejo, Via, agora Casas Bahia. Destruição de valor. E temos o caso da Oi, segunda recuperação judicial, muita gente falava, só nesse ano caindo 29%, deixa eu pegar o máximo aqui, máximo 99,94%, ou seja, a empresa vale 0,06% apenas daquilo que ela chegou a valer no passado. Loucura, destruição completa de valor para o acionista. E acabava sendo muito falada, por causa do que eu já comentei com vocês. Então, cuidado com o investimento da moda e cuidado com o que é dito no YouTube e em outras redes sociais, por conta disso aqui. E ainda, não vamos nos esquecer da Melius, a famosinha Cash 3. Mas vamos partir agora para o segundo caso, que é uma grande besteira no mercado. E o segundo caso são as carteiras recomendadas. Por que é um grande problema? Não estou te falando que a carteira recomendada da sua casa de análise é ruim. Estou te falando que as carteiras recomendadas das corretoras, no geral, vão ser ruins para você. Por quê? Primeiro porque você tem um perfil de investidor que é único. Por mais que existam apenas 3 classificações de perfis de investidor, conservador, moderado e agressivo, na prática, cada um tem seu perfil. Cada um suporta determinada volatilidade, cada um suporta determinado risco, só que isso não é levado em conta em carteiras genéricas recomendadas. Então aí já está o grande problema. Você vai investir em algo que você tem ali como padronizado, mas não está personalizado para você. Então, carteira recomendada geralmente vai dar errado, porque não serve, provavelmente não vai servir para você. Só que você segue porque você supõe que vai valer para você, porque foi feito por uma grande corretora, porque foi construída essa carteira por uma casa de análise também, que seja. Então, carteira recomendada é complicadíssimo. O que pode funcionar para você? Ler relatórios de recomendação para pegar informações. Agora, seguir uma carteira recomendada, isso é um grande problema. Além do fato de que, muitas vezes, a corretora pode ter um conflito de interesse, é que ela quer que o papel suba. A gente não sabe disso. Talvez aquele preço que foi colocado ali esteja completamente equivocado, mas a empresa é boa, só que você compra no preço que foi dito na carteira recomendada e depois você se frustra porque o papel caiu, aí você vende, acha que você cassina, o papel volta a subir. Por quê? Porque você seguiu basicamente diquinha só que da corretora, sem considerar as suas particularidades. Então, carteira recomendada, esqueça, exceto, como eu disse, para colher informações. Se você quer seguir por um caminho de um investidor individual que toma suas próprias decisões, você antes precisa estudar, ser consciente e colher o máximo de informações possível. Agora, se você me disser, Luan, mas eu, sinceramente, primeiro que eu não tenho tempo disponível nem energia para me aprofundar no mercado financeiro. Segundo, que eu não consigo aprender direito. Tem muita coisa que eu tenho dificuldade. Prefiro confiar no profissional. Não existe um profissional bom no mercado? Claro que existem profissionais bons. E é claro que eu farei minha autopropaganda aqui, minha autopromoção. Eu sou um bom profissional e é por isso que eu sou consultor de valores imobiliários. Por quê? Para não incorrer em conflitos de interesses no que toca a comissões de corretoras. É por isso que a minha atuação como consultor é voltada para ser algo completamente personalizado para você, não essa coisa genérica de carteiras recomendadas. E existe ainda algo pior que carteira recomendada. Sabe o que é? A chamada carteira administrada. Nossa, isso aqui. Veja,
Isso aqui é diferente de você contratar um consultor como eu. Se tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo para você conhecer minha consultoria. É diferente de você investir num fundo de investimento, onde você confia supostamente no gestor. Espero que você confie no gestor. Não invista em nenhum fundo de investimento que você não confia no gestor ou na gestora. Isso aqui é basicamente uma automação do giro da sua carteira. Veja, olha que loucura. Você vai dar o seu dinheiro na mão da corretora e a corretora vai fazer giro no seu patrimônio sem levar em consideração o seu perfil de investimento no sentido das suas preferências sobre ações. Então veja, olha que loucura. Você até pode fazer algumas preferências aqui dentro. Veja que eu tenho acordo operacional no BTG, mas eu estou falando mal de carteira administrada do BTG, mas de qualquer outra. É o produto carteira administrada que não serve. Aí você vai ter carteira administrada de renda variável, fundo imobiliário, Ibovespa, multiclasse, renda fixa. É para ficar administrando sua carteira. Isso não vai dar certo. Isso aqui gera uma taxa muito boa para a corretora. No modelo de consultoria, não tem esse tipo de coisa. O consultor vai receber uma remuneração para ele e ele vai fazer a administração da sua carteira, levando em consideração o que você quer e mandando aprovações para você. Você vai ter que aprovar as operações, exceto se ele tiver uma ordem discricionária. Mas isso aí seria tema para um outro vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte: esqueça seguir carteira recomendada sem considerar suas particularidades. E se você quer um profissional, tenha um consultor de investimentos. E não siga a carteirinha administrada, vai gerar um monte de giro, corretagem, taxa, e você vai ter uma rentabilidade medíocre, abaixo inclusive dos principais índices de referência, os principais benchmarks como CDI e até Ibovespa. A terceira baboseira do mercado, peguei aqui, são esses CDBs promocionais aí, 230% de CDI, 200% de CDI, esse aqui da XP, porque, cara, tudo tem uma pegadinha por trás. E nesse caso, é um CDB promocional, uma promoção. O que isso significa para você? Primeiro, que existe um limite de aplicação nesse CDB. Você não consegue aplicar mais do que R$5.000 na maior parte das promoções. Então esse é o primeiro ponto, limite de 5 mil. Porque veja, é uma rentabilidade extremamente atrativa. A rentabilidade em si é extremamente atrativa. Você tem um CDI hoje a 10,4%, 230, você vai ter mais de 20% bruto. Realmente é incrível essa rentabilidade. Acontece que é sobre um capital limitado de R$5.000. Ah, Luan, mas eu tenho pouco dinheiro. Tudo bem, mas você ainda não está considerando outra questão. Esse tipo de CDB é criado para gerar novos clientes para a corretora, para a captação de clientes. Então, você precisa, muitas vezes, trocar de corretora, fazer transferência de custódia, ou mandar dinheiro de uma corretora para outra e ficar travado nesse tipo de CDB por determinado período. Geralmente é o prazo mais curto, porque é uma rentabilidade muito alta. Prazo bem mais curto. Então você não vai ganhar tudo isso que se pensa. Além de tudo, uma rentabilidade de 20% sobre 5 mil é muito pouco. Não vai mudar a sua vida, não vai fazer a menor diferença. E às vezes, você vai para uma corretora ruim que não vai te atender do jeito que você precisava, só porque você foi atraído por esse tipo de investimento, que não vai mudar em nada a tua vida, porque o capital é muito pequeno e o prazo vai ser curto. Então, repense isso. É, na verdade, uma sardinhagem pura você ficar buscando CDBzinho promocional para ganhar merreca e muitas vezes ter esse tipo de problema de trocar de corretora e ir para corretora ruim. Então repense nisso. Ah, Luan, tudo bem, entendi, mas quero colocar 5 milzinho ali. Beleza, mas não vai mudar a sua vida. Para com essa sardinhagem. É uma grande bobagem ficar buscando CDBzinho promocional. E a quarta grande bobagem que te oferecem no mercado financeiro ou escondem de você são os fundos de investimento que cobram taxas extremamente abusivas. E quando eu digo extremamente abusivas, eu nem estou falando de valores altos, porque você tem esse tipo de coisa. Tem um fundo de previdência da Caixa Econômica, por exemplo, que cobra 3% de taxa de administração para investir em renda fixa. Eu não estou exagerando, 3%. E tem um capital enorme sob gestão. Eu nem estou falando disso, eu estou falando de taxas que são completamente irracionais. Eu vou te mostrar um exemplo aqui, para você ter ciência de como isso não faz o menor sentido. E o pior de tudo é que isso acaba acontecendo não só nos grandes bancos, mas também em gestoras independentes, o que é um grande absurdo. Deixa eu pegar aqui um exemplo, esse fundo da Icatu Vanguarda. Veja só a taxa de administração, 0,5% ao ano, beleza, razoável, mas olha só a taxa de performance, 20% do que está acima do IPCA, 20%. Beleza, essa taxa até é praticada pelo mercado, mas ela é daquilo que excede o IPCA. Para não restar dúvidas, aqui está a lâmina do fundo, 0,5% ao ano, beleza. É um fundo de renda fixa, só que ele cobra uma performance de 20% do que excede 100% do IPCA, que é o nosso índice de inflação. O que isso significa na prática? Significa
que você, além da taxa de administração que incide sobre o patrimônio dos cotistas, você vai pagar uma taxa de performance. Eu não estou aqui falando mal da taxa de performance em si, porque se um fundo for extremamente capacitado, extremamente competente, tudo bem ele cobrar a performance no sentido de entregar um retorno muito acima do mercado mesmo com a performance. Beleza. Agora, fundo de renda fixa, cuja rentabilidade nem supera o CDI, que é o caso, e ainda por cima, você pagar 20% do que excede 100% do IPCA. O IPCA é o índice oficial de inflação. Então, esse fundo está dizendo para a gente o seguinte: olha, eu vou cobrar performance de você se tiver ganho real. Então, teve ganho real? Vou cobrar performance. Não vou ganhar do CDI, não vou ganhar do IMAB. Não, ganhei ali da inflação. Pronto. Mas isso aqui é um grande absurdo. Porque se você colocar na poupança hoje, você ganha do IPCA. O IPCA está próximo de 5%, a poupança paga mais que 6%. Pronto. Se ele colocar todo o dinheiro na poupança hoje, ele pode cobrar sua taxa de performance, além da taxa de administração. Então veja que maluquice. É esse tipo de cilada que eu não quero que você caia. Por isso que eu trago isso aqui para vocês. Inclusive citando um fundo de investimento como exemplo. Não é o único, tem vários que fazem isso. E muitas vezes você não sabe. E você pode estar se perguntando, mas ninguém investe nesse fundo. Não é possível que o pessoal cai nessa armadilha? Ah, é? PL atual do fundo, 162 milhões de reais. Então quer dizer que tem 162 milhões de reais num fundo que cobra performance do que excede o IPCA. E ainda por cima, resgate é D mais 30, de uma gestora que não deveria fazer esse tipo de coisa, pelo menos teoricamente, porque a gente acaba esperando esse tipo de coisa dos bancões. Então veja que o mercado financeiro, ele muitas vezes ganha dinheiro enganando as pessoas ou não sendo transparente. E é por isso que você precisa ter um consultor do seu lado ou se informar com um mentor que seja realmente independente. É claro que existem outras armadilhas no mercado financeiro. Eu poderia fazer vários vídeos nesse sentido, mas eu quis trazer essas principais aqui para vocês, que são essenciais para você não perder dinheiro ou ser feito de bobo na bolsa de valores, no mercado como um todo. E de novo, se você quiser um consultor independente que pode, mesmo estando, por exemplo, plugado no BTG Pactual, pode te recomendar investimento na Avenue, pode te recomendar investimento na XP, qualquer corretora. O importante é ser um investimento adequado para você, sem carteirinha padrão. Eu te convido a conhecer a minha mentoria ou consultoria, o que fizer mais sentido para você. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. E não deixe de comentar aqui embaixo se você já caiu em alguma dessas ciladas ou já viu isso acontecendo com um amigo, com um conhecido. E não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas para ajudá-las. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!